Crônicas, capítulo 26. Os levitas são designados porteiros. Eles ficam encarregados dos tesouros, servem como oficiais e juízes e cuidam dos negócios externos dos israelitas. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias: Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Issacar, o quarto, e Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Eusabade com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes e de força para o ministério, ao todo 62 de Obed-edom. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18, e de Oza, dentre os filhos de Merari, foram filhos. Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Rosa foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, alternando os principais dos homens da guarda juntamente com os seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe a do norte, e para Obed-edom a do sul, e para seus filhos a casa dos depósitos, para Supim e Oza a do ocidente, junto à porta Salequete, perto do caminho da subida. Uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente 6 levitas. Ao norte 4 por dia. Ao sul 4 por dia, porém para as casas dos depósitos de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho, e 2 junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos coraitas, e dentre os filhos de Merari, e dos levitas. Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, os filhos dos gersonitas que pertencem a Ladã, chefes das casas paternas de Ladã, Jeieli. Os filhos de Jeieli, Zetã e Joel, seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas. E Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era o chefe dos tesouros. E seus irmãos foram, do lado de Eliezer, Reabias seu filho, e Jesaías seu filho, e Jorão seu filho, e Zicri seu filho, e Selomite seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas dedicadas que o rei Davi e os chefes das casas paternas, capitães de milhares e de centenas, e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras, dedicaram ofertas para repararem a casa do Senhor. Como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo que qualquer havia dedicado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos Isaritas, Quenanias e seus filhos, foram postos sobre Israel como oficiais e como juízes, dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Razabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham a superintendência sobre Israel, além do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor, e para o serviço do rei. Dos Hebronitas, Gerias era o chefe, segundo as suas gerações, conforme as suas famílias. No ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes dos pais. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus, e para todos os negócios do rei. Crônicas, capítulo 27. Enumeram-se os oficiais que serviam ao rei. Os príncipes das tribos de Israel são apresentados. Estes são os filhos de Israel segundo o seu número, os chefes dos pais e os capitães dos milhares e das centenas,
com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano. Cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Perez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dodai, o Auita, com a sua turma, cujo líder era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército para o terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, chefe dos sacerdotes. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia valente entre os 30 e sobre os 30, e na sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto do quarto mês era Asael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, Samute o Israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo do sétimo mês, Elés, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo do oitavo mês, Sibecaio, o Usatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono do nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo do décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. Um décimo do undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O duodécimo do duodécimo mês, Heldai, o Netofatita, de Otiniel. Também em sua turma havia 24.000. Sobre as tribos de Israel estavam, sobre os Rubenitas era líder Eliezer, filho de Zicri. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os Levitas, Hazabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadoque. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naftali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os príncipes das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha falado que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel. Assim o número não se pôs no registro das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel. E sobre os tesouros dos campos, das cidades e das aldeias, e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém sobre o que das vides entrava nas adegas do vinho, Zabdi, o Sifmita. E sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Hanã, o Gederita. Porém Joás, sobre os armazéns do azeite. E sobre os gados que pastavam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. E sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agrita. Todos esses eram administradores da fazenda que tinha o rei Davi. E Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem entendido, e também escriba. E Jeiel, filho de Raquimone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei. E Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia e Abiatar. Porém Joabe era o general do exército do rei. 1 Crônicas, capítulo 28. Davi reúne os líderes de Israel. Salomão é nomeado para construir o templo. Davi exorta Salomão e o povo a guardar os mandamentos. Davi entrega a Salomão a planta e os materiais do templo. Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, e os capitães das turmas, que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os administradores de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos,
como também os oficiais, os poderosos, e todo o homem valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus, e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por soberano e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer reinar sobre todo o Israel, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo o Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a façais herdar a vossos filhos depois de vós, para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre com as suas casas, e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório. E também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor, e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas sagradas, e para as turmas dos sacerdotes, e para os levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios do ministério da casa do Senhor, e deu ouro, segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada ministério. Também a prata, por peso, para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada ministério. E o peso para os castiçais de ouro, e suas candeias de ouro segundo o peso de cada castiçal e as suas candeias. Também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu o ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata, e ouro puro para os garfos, e para as bacias e para os jarros, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso, e para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isto, disse Davi, fez-me entender o Senhor, por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. E disse Davi a Salomão seu filho: Esforça-te e tem bom ânimo e faze a obra. Não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo, para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda a espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os teus mandados. 1 Crônicas, capítulo 29. Todo o Israel faz uma oferta generosa para o templo. Davi abençoa e louva o Senhor e instrui o povo. Davi morre, Salomão governa como rei. São mencionados os livros de Natã e de Gade. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é o palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix, e as de engaste,
e pedras ornamentais, e pedras de diversas cores, e toda a sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. E ainda, porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais, e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães de 1.000 e de 100, até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que possuíam pedras preciosas, deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel o Gersonita. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação. E disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu tu damos. Porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão, e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito, para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e o rei. E ao outro dia imolaram sacrifícios ao Senhor, e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1.000 bezerros, 1.000 carneiros, 1.000 cordeiros com as suas libações, e sacrifícios em abundância por todo o Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. E a segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por líder, e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo o Israel lhe obedecia. E todos os príncipes e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi, se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente, perante os olhos de todo o Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reinado e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquelas terras. Salmo 127. Os filhos são herança do Senhor,
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta.